Desde que o homem tem consciência de sua existência, questiona suas origens. Surge então a mais inquietante de todas as questões: Deus existe? Uma pergunta que divide os homens em duas correntes: a que usa as leis divinas como principal explicação do fenômeno da vida e aquela que admite apenas conceitos científicos. Deus versus a ciência é o tema de nossa reportagem especial. Ao longo de sua trajetória, nenhuma outra pergunta provoca no homem maior inquietação: Deus existe? Por trás dessa cortante indagação, uma série de outros questionamentos. Qual a função da vida? De onde viemos? Para onde vamos? A morte é o fim de tudo? No fundo, como homem é o único ser capaz de amar, tem colossal dificuldade em aceitar que o universo pode ser totalmente indiferente a ele. Tudo começa com as origens do universo. Nessa etapa, as convicções humanas ficam radicalmente divididas. São teses opostas. O criacionismo versus o darwinismo. Eu acredito que Deus criou. Eu acredito que Deus criou a vida e Deus criou os seres vivos. Mas eu aceito também que muitos desses seres vivos que foram criados por Deus, eles sofrem e estão sofrendo modificações e adaptações ao meio ambiente. O criacionismo, que nós viemos de uma entidade transcendente, seria negar o próprio processo histórico que deu origem a nós mesmos. Deus versus Charles Darwin. De um lado, a concepção de que uma inteligência superior projetou o universo como conhecemos. Mas há uma tese que se opõe radicalmente a isso: a de que tudo se formou e tudo se modificou mediante a ação de leis da física, da química, e com o surgimento da vida passa a imperar a teoria da seleção natural, onde apenas os mais bem adaptados sobrevivem, a evolução das espécies. A evolução mediante apenas fenômenos físicos, sem qualquer interferência divina. O homem é produto de um longo processo evolutivo. Através da extinção biológica dos dinossauros, que foi possível a emergência da ordem dos mamíferos, que é a nossa. Sempre vão haver evidências a favor da Bíblia, a favor de Deus. Mas eu não acho que haverão provas contundentes disso, porque eu acho que Deus realmente quer que a gente creia nele, pela nossa fé nele, pela nossa convivência diária com ele. Na Bíblia, o universo é criado em 6 dias e o homem é projetado à sua imagem e semelhança. Na ciência, a explicação mais aceita é a de que o universo atual surge após uma monumental explosão, o Big Bang. Da descarga elétrica surgem as mais elementares formas de vida, que com o tempo se tornam mais e mais complexas, originando assim a extraordinária diversidade de vida do planeta Terra. Por essa visão, o homem e o macaco tiveram ancestrais comuns. Eu acredito que Deus pode ter criado o universo através do Big Bang, porque a Bíblia não descreve em momento algum a criação do universo. A Bíblia fala da criação da Terra e da vida na Terra. Segundo a teoria da evolução, o homem evoluiu a partir de primatas primitivos que já estão extintos hoje. Para os criacionistas, Deus criou o homem. Então, Deus teria criado o homem muito parecido com o que ele é hoje. 97,8% da carga genética idêntica. É exatamente essa identidade, essa diferença que faz com que eles permaneçam primatas não humanos. E nós continuamos a ser primatas humanos falantes. Uma pesquisa feita pelo IBOP mostra que quase 1/3 dos brasileiros acredita que o homem foi criado por Deus. Mais da metade, 54%, acreditam que o homem se desenvolveu ao longo de milhões de anos. Mas nada foi aleatório. Deus teria planejado e dirigido o processo. A menção bíblica dos 6 dias criativos seguidos de um 7º dia não terminado permite que alguns criacionistas adaptem a ciência à influência divina. E assim, para cientistas que acreditam em Deus, a expressão dias pode envolver milhares ou até mesmo bilhões de anos. Por essa visão, a ciência teria sido o instrumento de criação de uma inteligência superior. Deus, o Criador. Para os criacionistas, Deus criou o homem. Então, Deus teria criado o homem muito parecido com o que ele é hoje. Então, o criacionista não aceita que o homem evoluiu, o criacionista que aceita a Bíblia. A Igreja Católica, ela aceita a teoria da evolução. Então, ela acredita que
O homem pode ter evoluído, mas em algum momento Deus chegou para esse homem que evoluiu e colocou dentro dele a consciência, tá certo? A teoria da evolução, também chamada de evolucionismo, a lógica. O conceito de que as espécies animais e vegetais existentes na Terra não são imutáveis, mas sofrem ao longo das gerações uma modificação gradual, que inclui a formação de raças e espécies novas. Seres vivos são meros coadjuvantes de um processo evolutivo, um processo lento e complexo, baseado na seleção natural e no poder de adaptação. A evolução é um processo que nunca termina. Hoje, em 2006, nós somos Homo sapiens, porque fazemos sabedorias. Está surgindo um novo Homo, um humano que vive inserido nas redes da internet, que é o Homo midiáticos. Quem sabe se desse Homo midiáticos não surgirá uma nova tendência. Para os criacionistas, afirmar que Deus não é o Criador, tendo como base o modelo da evolução, é ferir as próprias bases da ciência e da lógica. Existem sistemas bioquímicos dentro dos seres vivos que não podem ser explicados apenas pela ação do acaso, ou seja, mutação, seleção natural, mesmo sob a ação de milhões de anos. A biologia é rica em evidências a favor da criação. Quando a própria origem da vida é uma